O que é o transtorno de Tourette? Daí sim, é um quadro que muitas vezes pode atrapalhar mais a pessoa do que um tique que a gente chama de tique crônico ou de um tique temporário. Para a gente fazer diagnóstico de transtorno de síndrome de Tourette, tique tem que ter começado antes dos 18 anos de idade. E a gente precisa ter a presença de pelo menos 2 tiques motores e um tique vocal. Dentro de, por mais de um ano, em períodos intermitentes. Normalmente, a história natural do Tourette começa com tiques simples, motores, piscar, morder o beiço, pôr a língua para fora, mexer o pescoço, que tende a, 1 a 2 anos depois, apresentar tiques fônicos, pigarrear, eventualmente fazer algum grunhido, alguma coisa assim, que tende a descer, e esses tiques podem começar a ficar, como eu falei, da apresentação crânio-caudal. E depois os tiques que eram simples podem evoluir também depois de 2 a 3 anos para serem tiques complexos, em que envolve essa complexidade de comportamento. A outra coisa que, para o manejo clínico, daí sim é extremamente complicado, ainda bem que não é a regra, a exceção, quando os tiques começam a ter comportamentos mutilatórios ou autoagressivos. Então, infelizmente, tem casos mais graves, não tão frequentes, de enucleação ocular, de TCE, né, de fratura de mandíbula, né, de quebrar fraturas pelo corpo, porque a pessoa não consegue controlar aquele comportamento e muitas vezes bate a cabeça na parede, se machuca, porque muitas vezes o movimento complexo envolve autolesão e daí não é fácil manejar muitas vezes. O diagnóstico, como os nossos quadros psiquiátricos, é clínico, não existe nenhum exame laboratorial que a gente faça de imagem para detectar, fazer o diagnóstico. Claro que muitas vezes o diagnóstico diferencial é extremamente importante, né? Porque N outras condições podem mimetizar condições que possam parecer tiques. Na nossa prática clínica, os neurologistas vão tratar lá de coreias, da doença de Huntington, doença de Wilson, que podem atacar os gânglios da base e provocar comportamentos tique-like. Mas na nossa prática a gente vai ver acatisia, a gente pode ver distonias, discinesias, estereotipias, por exemplo, de quadros, por exemplo, do espectro do autismo. Então, o diagnóstico diferencial é importante. Então, tiques transitórios e crônicos, né? Transitórios menor do que 3 meses, crônicos maior do que 1 ano, só que tendo só um tique motor ou um tique vocal. Eu trouxe essa escala, que é a Yale Global Assessment para tiques, só para a gente ilustrar, porque é uma escala que daí dá uma ideia do que a gente investiga muitas vezes nos tiques, né? Então, a gente pensa em intensidade dos tiques, frequência e grau, obviamente, de prejuízo. A condição comórbida é extremamente alta. Então, a gente vai ver, por exemplo, cerca de 60% de comorbidade com TDAH. Né? E isso é uma outra coisa, porque TDAH, então, se for do hipercinético, de um quadro que tem hiperatividade, isso complica ainda mais. Você imagina as dificuldades escolares que esse indivíduo vai ter com esse diagnóstico sobreposto. A outra coisa que é frequente é o toque. Tanto que o tique, ou a síndrome de Tourette, agora está no DSM-5, no guarda-chuva dos transtornos do espectro obsessivo-compulsivo. E para diagnóstico de toque, você tem um especificador se tem tique ou não tem tique quando você faz diagnóstico de toque. Depressão é importante, ansiedade, e também tem associação com TEA.